Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Ricardo Frazão, Corre Frazão. Estamos iniciando aqui um novo projeto para vocês. E hoje, para iniciar esse projeto, um cara que é um ser fantástico, super competente. A gente estava conversando aqui para a gente poder começar essa entrevista. Foi uma aula e, rapaz, vocês não sabem o que aguardam por vocês. Vamos conversar hoje com o Felipe, o físio do Correr Sem Dor lá de Recife, que vai explicar para a gente um bocado de coisa legal, mas o principal, como é que a fisioterapia vai ser uma aliada, né, nos seus pós-treinos e nos seus pós-corrida, para evitar, não, a gente não vai para a fisioterapia só para tratar, a gente tem que ir para a fisioterapia também para prevenir possíveis lesões, não é isso, Felipe? Exatamente, Frazão. Aqui em Recife, a maioria dos meus clientes, eles chegam inicialmente para tratar uma lesão. É assim, né? Estou com uma lesão, olha, o fulano me indicou e eu vim aqui porque eu tenho que recuperar essa lesão, que eu tenho uma corrida daqui a 2 semanas. Né? Normalmente é assim. Mas aí, ao longo do processo, quando eles compreendem que é, às vezes, até mais barato você investir na fisioterapia preventiva, né? Eles começam a ter uma frequência regular. Então, hoje em dia, até minha agenda é bem complicada aqui em Recife, porque eu tenho clientes recorrentes, clientes que vêm uma vez por semana, alguns até dependendo, né? Eu tenho alguns triatletas que fazem, por exemplo, o Ironman, e aí que estão agora, por exemplo, numa fase do ciclo de treinamento muito alto, muito volume, e aí eles vêm 2 vezes por semana, porque às vezes uma vez só não é suficiente. E ele não tem nada, mas ele está sentindo alguma coisinha na banda. Felipe, estou sentindo a minha banda. Começou a sentir a panturrilha? Estou sentindo a panturrilha. Isso por quê? Para que ele não quebre, imagina o investimento. Só a inscrição do Ironman, Frazão, é R$2.000, são R$2.000. Maria. Né? Então, o cara um atleta faz todo um investimento em equipamento, bike, nutrição, fisioterapia, e vai perder, às vezes, de ir para a prova, porque se lesionou, né? Não vale a pena. E para a gente começar, é uma pergunta que é como se fosse um chavão no meio esportivo amador. No caso, especificamente aqui da corrida. É verdade que todo corredor sempre vive com dor? Ou isso está errado? Tá errado. Não faz sentido isso. Quer dizer, sentir dor é natural para quem treina. Quando você chega perto do seu limite, né, é natural que você eventualmente sinta alguma dor, né, miofacial tardia. Né? Eu estava até brincando com você antes da gente começar aqui a live, que você que está me ouvindo em casa, que já chegou todo quebrado da academia de musculação depois do primeiro treino, ou que fez aquele longão e não conseguia nem andar no dia seguinte, e você falou assim, não, eu estou com dor muscular tardia. Você nunca teve dor muscular tardia. Você tem dor miofacial, porque os receptores da dor, eles estão preferencialmente, na sua grande maioria, na face. Né? Mais de 70% dos neurônios que captam a informação da dor, eles estão na face. E aí, por isso, hoje, Frazão, está em voga a tal da liberação miofacial. Né? Aí Exato. Todo mundo sai fazendo liberação miofacial. Mas é muito importante também a gente conhecer o nosso corpo e saber exatamente o que a gente está fazendo, como fazer a liberação miofacial e, mais importante ainda, quando eu devo fazer a liberação miofacial? Antes ou depois da atividade? Entende? Se você usa um rolinho, por exemplo, uma bolinha de liberação, se você vai fazer a autoliberação miofacial, você deve fazer isso após a atividade. Por quê? Porque após a atividade, ela vai colaborar, além da própria liberação que ela vai fazer, com o retorno venoso, com o retorno do sistema linfático. Então, ela colabora no processo de recuperação pós-treino. Ela vai fazer com que você tenha um pós-treino doloroso na hora que estiver fazendo a liberação, mas menos doloroso até o próximo treino. E muito do trabalho da prevenção, além de você identificar as deficiências individuais, as habilidades e as limitações individuais de cada atleta, e você trabalhar em cima disso, né, potencializar o que é bom e tentar minimizar o que não é tão legal, né, é você conseguir dar ao atleta
esse conforto dele chegar no próximo treino se sentindo muito bem. Porque quem pratica esporte, quem é atleta, sabe que nem todo dia você sai para treinar super bem. Exato. Tem dia que você se pergunta ali, por que eu estou fazendo aqui? Né? Que o treino não rende. E aí, quanto menos dias assim você tiver, melhor não só para o seu corpo, mas principalmente para a sua mente. Exato. Né? Entendeu? Entendi. Porque o que acontece? Emocionalmente, você chega muito mais preparado para a prova quando você tem um ciclo de treinamento bacana. Quando você tem um ciclo de treinamento que faz com que você se sinta confiante. Quando você chega para a prova pensando, pô, eu não treinei tão bem, eu me machuquei durante o processo, não foi legal, você já chega, parece que você está com o freio de mão puxado. Já chega derrotado. Eventualmente até pode fazer um tempão, fazer um RP, mas a probabilidade é pequena disso acontecer. A chance de você quebrar é maior do que você fazer um RP. Verdade. E durante esse período de pandemia, Felipe, a gente fechou a academia, fechou um bocado de coisa, e a gente viu, principalmente por causa a galera estava em casa, estava o tempo todo nas redes sociais, e a gente teve um boom de muitos professores de rede social. Faça treinamento para melhorar a perna, treinamento para melhorar a barriga, diminuir e tal, fortalecimento. Cada um tinha uma fórmula mágica e uma fórmula de sucesso. E parece que mesmo a gente começando a sair da pandemia, voltando às academias já aí com 100% de presença, tudo bem direitinho, graças a Deus, mas parece que isso ainda ficou um pouco... Fincou mesmo na cabeça das pessoas, que ao invés de você ter a orientação do seu instrutor da academia, prefere pegar um treino da internet e levar para a musculação para fazer. E isso vai te dar lesão. No caso, um processo de recuperação, até mesmo a liberação miofascial, entre várias formas de fazer uma recuperação. Cada pessoa também tem uma forma de prevenção, de recuperação individualizada. Por exemplo, o que é bom para mim recuperar não vai ser bom para o Chiquinho se recuperar? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque se você tem uma mecânica diferente de corrida do seu amigo, você pode eventualmente exigir músculos diferentes. Então, vou te dar um exemplo aqui. Frazão tem o joelho genovalgo, aquele joelhinho para dentro, a tesourinha, a pisada em X lá, o joelho em X lá, joelho para dentro. Ele corre para dentro. Na parte interna da perna, você tem o tendão que a gente chama aqui do tendão de pata de ganso, que é a tendinite de pata de ganso. Quando você corre com o joelho para dentro, a tensão nesse tendão ela é muito maior do que quando você é genovalgo, tem aquela perna de cowboy. Corre assim. Onde, nesse caso, você vai aumentar a tensão sobre o trato iliotibial. Entende? É uma questão mecânica. Então, quando o cliente chega para mim, que eu faço a avaliação dele, que eu vejo que ele pisa assim ou pisa assado, e o joelho, consequentemente, fica assim ou fica assado, eu já entendo que ele é mais suscetível a um tipo de lesão do que outro tipo de lesão. Então, a ênfase da liberação, a ênfase do trabalho de prevenção, ele vai ser diferente de acordo com o seu corpo, com a sua necessidade. Então, assim, o trabalho para fazer em casa é importantíssimo, mas ele deve ser orientado também de forma individualizada. Ah, mas se eu fizer um trabalho genérico, pode funcionar? Pode, até pode funcionar, mas pode não funcionar. Não é regra para todo mundo. Isso é que a gente tem que ter cuidado, porque o atleta, Frazão, ele é como se fosse uma página em branco. Ele aceita qualquer coisa. Então, assim, eu já recebi atletas no meu consultório que falaram assim, Felipe, eu comecei a correr, aí comecei a sentir uma dor na lombar. E aí eu assisti um vídeo na internet de um fisioterapeuta, de um educador físico, bem famoso, e ele passava uma série de exercícios para a coluna. E aí me mostrou os vídeos que o cara fazia. Eu falei, olha, tá tudo certo. Só que esse e esse não estão certos para você. Não nesse momento. No futuro, quando você não estiver na crise de coluna, quando o seu corpo estiver mais preparado, você até pode fazer esses exercícios.
é mais ou menos assim, Frazão. Pô, eu tenho uma lesão no meu peitoral. Aí eu vou para a academia fazer supino reto com 100 quilos. Olha, eu não vou dar conta, eu não faço nem agora que eu estou bom, entende? Mas o meu irmão, ele treina musculação há muitos anos. Ele é um ano mais novo que eu, mas treina musculação há mais de 20 anos. Pesado. Meu irmão faz supino reto com 150 quilos. Ave Maria. Então, se ele tiver com uma pequena lesão e ele treinar com 100 quilos, para ele pode ser de boa. Ele está treinando, para ele não está fazendo nada, entre aspas. Ali, para ele, é a fisioterapia dele. Você está entendendo? Mas ele tem massa muscular, ele tem volume, ele treinou para fazer isso. Então, o que vale para o Pablo, meu irmão, não vale para o Felipe. O Felipe não faz fisiculturismo, o Felipe não é atleta de musculação. Você está entendendo? Ele não tem o peitoral preparado para fazer isso agora. Mas, se o Felipe treinar, sei lá, os 20 anos que o Pablo treinou, eventualmente fazer 100 quilos de supino para ele, pode ser a fisioterapia do Felipe. Então, é por isso que é importante a gente individualizar e não fechar a mente, entendeu? Porque muitos também tem fisioterapeuta que fala assim, não, mas o protocolo fala que numa lesão tal não se faz o exercício tal. Calma. O protocolo foi feito para quem? Foi feito para esse tipo de atleta, com esse tipo de massa muscular, com esse nível de preparação, entendeu? Porque quando você olha para o peitoral do Pablo e olha para o peitoral do Felipe, você vai ver que tem uma diferença muito grande. Então, se eventualmente nós dois tivéssemos a mesma lesão de peitoral, com o mesmo nível de gravidade, Pablo já ia começar muito lá na frente em relação a Felipe, porque Pablo está muito lá na frente de Felipe. Entendeu? Isso não quer dizer, Frazão, que ele está fazendo um protocolo acelerado. Hoje em dia está em voga. Ah, não, protocolo acelerado. Meu amigo, desculpa, quem pensa diferente. A gente vive num mundo democrático. Eu tenho mais de 20 anos de fisioterapia. Para mim, não existe protocolo acelerado. Protocolo acelerado é colocar o carro na frente dos bois. Existe você fazer o exercício certo no momento certo. Se você fizer qualquer coisa antes da hora correta, você vai comprometer o resultado do seu trabalho. Só que isso é vendido de forma marqueteira, na minha modesta opinião, porque o cliente, coitado, ele está ali desesperado. Eu canso de receber mensagem aqui. Ontem eu recebi 3 mensagens. Um ex-jogador de futebol que jogou no Botafogo, clube que eu trabalhei, que fez uma cirurgia de uma artroscopia. Um amigo meu que treina jiu-jitsu pega onda, né? E um cliente que eu não conheço, um cliente novo que mandou uma mensagem. Todos 3 queriam uma solução mágica para voltar mais rápido. E o melhor, online, Frazão. Ave Maria. 2 online, porque 2 estão no Rio de Janeiro. Como é que assim, é claro que eu vou ajudar, eu vou orientar essas pessoas, certo? Existe, sim, maneira de você trabalhar online hoje em dia, é possível, mas tem que ser assim, Frazão. Eu olhando para você, você olhando para mim, a gente falando, você manda seus exames, eu preciso ver o que você está fazendo de exercício, porque senão não tem como te dar feedback. É verdade. E, Felipe, como é que, por exemplo, para a gente que corre, o que é a fisioterapia preventiva, que tipos de prevenção a fisioterapia vai dar para a gente poder ter o maior tempo possível sem dores musculares, sem dores articulares? Então, hoje em dia existe o recovery, né, que são protocolos de recuperação pós-treino, onde existem estratégias como a crioimersão, como a drenagem linfática, né, que você pode fazer tanto de forma manual, como utilizando aquelas botinhas compressivas que estão na moda agora, né? E você tem a terapia manual, que pode fazer os ajustes de acordo com a sua individualidade, né, com a sua necessidade, e que podem ajudar você a ter uma sensação de cansaço, né, menor entre um treino e outro, acelerar essa recuperação, né, no menor tempo possível para o atleta. Então, isso é bem viável de fazer, é uma realidade hoje em dia, né? E, inclusive,
né? Alguns clubes, eu trabalhei no Botafogo, no Rio de Janeiro, e existem câmeras termográficas que a gente usa com os atletas, que são caras. Hoje em dia tem algumas mais acessíveis, mas é um equipamento caro. Eu trabalhei lá em 2013. Então, quando termina o jogo, seja de futebol, basquete, vôlei, atividade que for, a gente fotografava o atleta e essa câmera ela vai mostrar, teoricamente, pela questão da temperatura do músculo, qual é o músculo que está mais desgastado, qual é o músculo que sofreu mais, justamente porque a função no campo muda de um atleta para o outro. Um zagueiro corre menos do que um lateral, por exemplo, do que um ala, né? Corre muito mais do que o goleiro, né? Exato. E aí você vai ver qual é o grupo muscular que está mais, vamos dizer assim, fadigado, e você pode dar uma ênfase maior naquele músculo, claro, sem esquecer do resto, né? Então, hoje em dia, existem muitas estratégias. Se você não tem uma câmera dessa, o próprio relato do atleta já é muito importante. Felipe, olha, eu estou sentindo aqui a minha banda, está me incomodando, né? Vamos dar uma caprichada aqui. E aí, quando você junta a informação que o atleta fala, com a postura que ele tem, com a mecânica que você já conhece, porque você já avaliou, e aí você começa a entender, ou, Frazão, quando você vai entender, por exemplo, aonde que esse atleta corre. O atleta começa a reclamar de uma dor no quadril, por exemplo. E aí você pergunta para ele, onde é que você está treinando? Eu estou treinando na BR. Aí a BR, o acostamento, o plano é inclinado. Né? Aí você tem que conhecer o percurso que o cara corre, entendeu? Por isso que é importante o fisioterapeuta estar mergulhado, estar inserido nesse universo para conhecer a realidade do atleta, saber o que o atleta precisa, o que ele está passando, entendeu? Qual é o nível de dificuldade. Porque, por exemplo, aqui em Recife a gente tem algumas provas na BR-408. Porra, Frazão. A BR-408, a altimetria é monstruosa. Então, você fazer 50 km na BR-408 não é a mesma coisa de você fazer 50 quilômetros de Recife para Porto de Galinhas, por exemplo. Fazer 70 quilômetros de Recife para Porto de Galinhas pode ser mais tranquilo do que fazer 50 na BR-408. A BR-408 liga Recife a quais cidades? Carpina. Ela vai para o lado de Carpina, né? E aí o pessoal faz essa prova saindo do TIP, que é o terminal rodoviário aqui, entra na Arena Pernambuco, sobe logo uma pirambeira que tem lá, uma ladeira lá chamada Cosme Damião, desce, volta para a BR, volta para a BR e aí começa. Meu amigo, eu vou falar para você que eu já fiz 100 km ali de bike e tem uma subida lá, meu amigo, que quando você acha que terminou, que você sai da curva assim, que você vira, você está na metade do caminho. De bike é sofrido, imagina correndo. De complicado. Bike dá vontade de descer e empurrar. Ave Maria. Então, é certo que, diferente do que nós tínhamos antigamente, que a fisioterapia, a gente ia para tratar alguma coisa, algum incômodo, alguma dor, está muito mais evidente e comprovado que a fisioterapia, obviamente, aliado com o seu estilo de vida, o que você faz no seu cotidiano, como uma maneira de prevenir possíveis lesões. Sem dúvida, total, né? Total, porque para pensar, o cara vai e investe num Vaporfly, R$1.600. E aí tá podendo. Vai fazer uma inscrição para uma prova, R$200, R$300, né? Depois da pandemia, as provas todas ficaram mais caras, porque o número de vagas diminuiu por uma série de restrições, porque as organizações ficaram 2 anos praticamente fechadas. Então, por conta de tudo isso, da própria inflação, né, do mercado e tudo mais, o valor das provas tem aumentado, né? A gente tem recebido várias reclamações de atleta, a prova está muito cara, a inscrição está muito cara, né? Aí você vai, compra uma passagem aérea para fazer a Maratona de São Paulo. Essa semana o consultório está cheio, semana passada estava lotado, por conta da Maratona de São Paulo, muitos clientes que foram para lá. Aí o cara compra um pacote de avião, aí ele não vai sozinho, vai com a esposa, né? Aí chega lá, tem um traslado, aí leva a esposa para jantar num restaurante lá em São Paulo, enfim, vai fazer um programa, compra alguma coisa, você vai gastar aí, bicho, 3, 4 mil no final de semana. Né? E aí você vai deixar de ir porque se lesionou.
né? Porque você não se cuidou, não preveniu. E o melhor jeito de você convencer o atleta para ele fazer a prevenção, Frazão, é deixar ele se estourar. Deixa ele se estourar, que aí ele vai passar a perceber a importância de fazer a prevenção. E o principal medo, principalmente quando a gente está chegando perto da prova, é exatamente ter lesão, né? Eu lembro quando eu fui fazer até a corrida a Maurício de Nassau, a última que teve, Ave Maria, as 2 últimas semanas eu parecia que estava com as pernas de cristal. E se eu fizer isso, eu posso me machucar, eu não vou correr por ali porque eu posso pegar um alto, machucar a panturrilha e todo aquele medo, né? Então, você tendo um acompanhamento, como a gente chama, não sei se o termo é esse, multitarefas, com na musculação direitinho, na assessoria de corrida direitinho e na prevenção com o fisioterapeuta de maneira coerente, a gente fica seguro e evita que isso tudo aconteça e a gente não fique com medo de correr, né? Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Não fazer é o barato que sai caro. Eu entendo Exato. Que muita gente não tem acesso, tem dificuldade, às vezes, questão financeira. A gente entende isso, eu entendo perfeitamente. Mas à medida que os seus desejos, as suas ambições vão ficando maiores no universo da corrida, né, você tem que entender o seguinte, deve entender que o seu corpo ele é finito, ele tem limitações, né? Assim, o tênis você pode comprar outro, a corrida você pode pagar outra inscrição, né? Mas o seu corpo, se ele tiver uma lesão definitiva, você vai ter que parar de correr. Então, assim, Exato. Opção A, arriscar e fazer por conta própria. Opção B, fazer orientado e minimizar as chances de uma coisa pior acontecer. Aí fica a critério do atleta, né? Beleza. Felipe, eu queria agradecer a sua presença, o tempo que você disponibilizou aqui. E aí em Recife, a galera lhe encontra aonde? A galera pode entrar em contato comigo aqui pelo Correr Sem Dor, né? @Correr Sem Dor, ou pode entrar em contato comigo pelo telefone 81 9432, 99432 6103. Beleza. Pois, pessoal, espero que tenham gostado das informações. Então, já sabe, não é para procurar fisioterapia só quando está com lesão. Procura com antecedência que você evita maiores dores de cabeça, maiores dores no corpo e pode ir para a sua prova de uma maneira mais saudável e com mais confiança, né? Principalmente agora que as corridas estão voltando. Felipe, muito obrigado pela sua presença. Deixar um recado para a galera. Eu só quero agradecer, Frazão, pela oportunidade aí, né, de estar podendo falar com o teu público aí. A gente está, pela rede social, a gente consegue chegar no mundo inteiro, né, Frazão? Então é muito Exato. Legal poder colaborar com o pessoal aí do Ceará. E eu acredito que a maioria da sua audiência é daí, de Sobral, da tua região, né? Do Crato, de toda essa região aí. E aí, se você que segue o Frazão, quiser saber um pouquinho mais, conhecer o meu trabalho, entre em contato aí pelo Correr Sem Dor, a gente vai ter maior satisfação em poder ajudar e colaborar com vocês aí no que for possível, ainda que de forma remota. Viu? Obrigadão. Valeu, Felipe, um abraço, tudo de bom, valeu, galera, até a próxima, tchau, tchau. Valeu.